Dizem que as pessoas farão qualquer coisa por amor. No entanto, quando alguém comete um ato extremo, geralmente é em um momento de emoção intensa, sem perceber totalmente as consequências. Mas quando um crime grave é premeditado, muitas vezes envolve pensamento obsessivo e irracional, com uma pessoa se tornando perigosamente fixada em outra, e mesmo assim o dano físico pode não ser a parte mais arrepiante da história. À primeira vista, o caso de K. Parson parecia uma tentativa de roubo fracassada, algo que deveria ser fácil de resolver. Mas, quanto mais os investigadores se aprofundavam, mais complexo e emaranhado o caso se tornava. Não demorou muito para que eles descobrissem um triângulo amoroso, embora nenhum dos envolvidos quisesse sujar as mãos. Em vez disso, alguém interveio, agindo em nome do amor. Na manhã de 25 de março de 2009, por volta das 9 horas, uma ligação urgente foi feita para os serviços de emergência da pequena cidade de Grovetown, localizada no condado de Columbia, Geórgia. O chamado foi feito por um faz-tudo chamado Mitchell Cart. Ele relatou que algo pode ter dado terrivelmente errado em uma casa, na rua Hot Spring, número 229. Cart explicou que havia sido contratado pela Sa. Parsons para trabalhos de reparo rotineiros em sua casa e propriedade. Ele chegou no horário combinado, mas ninguém atendeu a porta, e suas ligações para Kay não foram atendidas. Preocupado, ele decidiu dar uma volta pela casa e logo percebeu que a porta dos fundos havia sido arrombada. Através da porta, ele podia ver que o interior estava completamente bagunçado. Cart não ousou entrar na casa. Algo parecia terrivelmente errado. Em vez disso, ele imediatamente chamou as autoridades, percebendo que isso poderia ser uma situação séria. Quando os policiais chegaram ao local, Cart ainda estava esperando do lado de fora. Ele apontou a porta quebrada e compartilhou o que sabia. Ao entrar, a aplicação da lei foi recebida com caos absoluto. Portas de armários e gavetas abertas, pertences espalhados pelo chão, almofadas de sofá e colchões jogados de um lado para o outro. Parecia que alguém estava procurando desesperadamente por algo. Mas o que exatamente? Não havia sinal da proprietária, levando a uma breve esperança de que ela simplesmente não estivesse lá quando o arrombamento ocorreu. No entanto, essa esperança foi destruída quando um dos policiais checou a garagem. Lá, perto do carro, estava a Sarah Parsons, imóvel em uma poça de seu próprio sangue. Ao lado dela estava um pé de cabra ensanguentado e um taco de beisebol. Mais tarde, exames forenses revelariam que ela havia sofrido dezenas de golpes com trauma craniano severo, causado pelo pé de cabra.
Ferimentos defensivos em suas mãos indicavam que ela havia lutado fieramente, lutando para sobreviver. O ataque em si foi chocantemente brutal, levantando questões sobre se era pessoal. Quando os socorristas verificaram sinais de vida, eles descobriram que Kay ainda tinha um pulso fraco. Ela foi imediatamente levada para o hospital, onde os médicos realizaram uma cirurgia de emergência e a colocaram em suporte de vida. No entanto, a extensão de seus ferimentos era devastadora. Seu cérebro havia sofrido danos irreversíveis e apenas máquinas mantinham seu corpo funcionando. Embora ela permanecesse tecnicamente viva por um curto período de tempo, a realidade era que o atacante havia tirado sua vida. Enquanto isso, os investigadores continuaram vasculhando a cena do crime e descobriram vestígios de sangue por toda a casa, posteriormente confirmados como pertencentes à vítima. Sinais de luta eram evidentes em vários cômodos, mas a violência mais severa havia ocorrido na garagem, onde respingos e poças de sangue indicavam o local principal do ataque. Trilhas de sangue sugeriam que, após o ataque, o intruso se moveu pela casa, possivelmente procurando por algo. O intruso havia arrombado a casa, encontrado Kay ferido e depois decidido roubar a casa. Isso não fazia muito sentido. Normalmente, em casos de roubo onde alguém está em casa, o perpetrador foge. Mas, nessa situação, ou o ataque sempre fez parte do plano, ou o intruso estava atrás de algo tão importante que não estava disposto a sair sem isso. Logo, os investigadores descobriram outro detalhe chocante. Uma casa vizinha também havia sido arrombada. As circunstâncias eram estranhamente semelhantes. A porta dos fundos havia sido arrombada e dentro tudo estava de pernas para o ar. Portas de armários abertas, gavetas esvaziadas e pertences pessoais espalhados por toda parte, assim como na residência dos Parsons. Ficou claro que isso não era um roubo aleatório. Alguém estava procurando por algo específico. Felizmente, ninguém estava em casa quando o intruso arrombou a segunda casa e ninguém foi ferido. Mas esses dois crimes estavam conectados. E o que exatamente o perpetrador estava tão desesperado para encontrar? Nesse estágio, os investigadores tinham mais perguntas do que respostas. No entanto, rumores rapidamente se espalharam pelo bairro sobre um ladrão serial ou algo pior, alguém mirando casas com intenção mortal. A aplicação da lei precisava resolver esse caso o mais rápido possível para evitar que o medo saísse do controle. O primeiro passo era determinar quem morava nessas casas, falar com os afetados e descobrir o que, se é que algo, havia sido roubado. Enquanto isso, especialistas forenses trabalhavam na cena da residência dos Parsons, procurando por impressões digitais, evidências de DNA ou qualquer
outra pista que pudesse apontar para o perpetrador, ou pelo menos fornecer uma direção para a investigação. Mas, até então, não havia respostas definitivas. Na rua Hot Spring, número 229, moravam Ca Parsons, de 41 anos, seu marido, David e seu filho, um estudante do ensino médio chamado Derek, a vítima encontrada na garagem com trauma craniano severo. Era uma esposa e mãe dedicada, que principalmente ficava em casa para cuidar da família. No dia anterior ao ataque, seu marido havia voado para a Califórnia para uma conferência de trabalho e era esperado que ficasse fora por vários dias. Na manhã do crime, Kay havia deixado seu filho na escola e voltado para casa, esperando a visita do faz-tudo. Mas, em vez disso, encontrou um intruso, do qual ela tragicamente não conseguiu escapar. A casa vizinha, que também havia sido arrombada, pertencia à família Sears. Tony, sua esposa Rebecca, mais conhecida como Becky, e seus filhos. Becky também tinha 2 filhos mais velhos de um casamento anterior, Michael e Christopher. O mais velho, Christopher, já era adulto e havia se mudado há algum tempo. Ambas as famílias eram benquistas na comunidade, com vizinhos descrevendo-os como pessoas amigáveis e respeitáveis. Mais do que isso, as famílias Parsons e Sears não eram apenas vizinhas, elas eram amigas próximas. Kay e Becky, em particular, eram inseparáveis, passando tempo juntas regularmente. Elas organizavam churrascos no quintal, jogavam tênis e frequentemente se ajudavam com a busca e entrega das crianças na escola. Por todos os relatos, nenhuma das famílias tinha inimigos. Kay e Becky, seus maridos e seus filhos, eram conhecidos por serem gentis, educados e bem comportados. Além disso, nem os Parsons nem os Sears eram particularmente ricos, tornando improvável que tivessem sido alvos por ganho financeiro. Durante o exame inicial da cena do crime, os detetives notaram manchas fracas de sangue na maçaneta da porta dos fundos da família Sears. Testes forenses posteriores confirmaram que o sangue pertencia a Kay. Isso sugeria que o intruso havia primeiro arrombado a casa dos Parsons, atacado brutalmente sua dona, revistado a casa e, em seguida, arrombado a residência vizinha, aparentemente procurando por algo lá também. Isso tornou um caso já incomum ainda mais perplexo. Normalmente, após cometer um crime grave, os perpetradores fogem do local o mais rápido possível e não arrombam outra casa logo ao lado. A primeira pessoa que os investigadores conseguiram contatar foi Rebecca Sears. Ela foi informada de que alguém havia arrombado sua casa e que sua vizinha e melhor amiga havia sido atacada. Chocada, Rebecca voltou imediatamente. Ela não tinha certeza se algo havia sido roubado, mas naquele momento estava muito mais preocupada com a condição de Kay. Após falar brevemente com a polícia,
ela foi direto para o hospital para ficar ao lado de sua amiga. Mais tarde naquele dia, os detetives contataram David Parsons, que ainda estava em sua viagem de negócios na Califórnia. Ao ouvir a notícia, ele imediatamente reservou o primeiro voo de volta para casa. Enquanto isso, Beck cuidou de Derek, levando-o para sua casa, para que ele não ficasse sozinho. Durante o ocorrido, quando David chegou ao hospital, os médicos já haviam feito tudo o que podiam. Um médico explicou que, embora as máquinas de suporte à vida estivessem mantendo o corpo de Kay funcionando, seu cérebro havia sofrido danos irreversíveis. Não havia chance de recuperação. Dominado pela dor, mas entendendo a realidade da situação, David tomou a dolorosa decisão de autorizar a remoção do suporte à vida. O detetive Jimmy Edmonds decidiu conduzir uma entrevista mais detalhada com Mitchell Cart, que permanecia como a única testemunha conhecida naquele momento. Quando perguntado se ele havia notado algo incomum enquanto esperava pela polícia, Cart lembrou de algo estranho. Do outro lado da rua da casa dos Parsons, um adolescente estava sentado em uma rocha, observando tudo em silêncio. Não demorou muito para que as autoridades identificassem o jovem. Ele era Michael, de 16 anos, o filho mais novo de Rebecca de seu primeiro casamento. Edmonds imediatamente foi falar com o adolescente, pedindo que ele mostrasse as solas de seus sapatos. Foi então que eles fizeram uma descoberta crucial. Alojado em um dos sulcos estava um pequeno fragmento de vidro fosco, correspondente à porta quebrada da casa dos Parsons. Isso colocou Michael na cena do crime. Assim, Michael se tornou o principal suspeito. Mas a grande questão permanecia. Por quê? O que poderia ter-lo levado a cometer um crime tão brutal? E por que ele teria revirado sua própria casa no processo? Michael negou qualquer envolvimento, alegando que estava simplesmente esperando lá fora por um amigo. No entanto, naquele momento, os investigadores haviam confirmado que itens valiosos estavam faltando em ambas as casas, reforçando a teoria de que o roubo havia sido um motivo. Ainda assim, Michael insistiu que ele não havia levado nada. Se ele fosse culpado, onde ele teria escondido os itens roubados? Tão rapidamente, descobriu-se que Michael havia sido uma criança problemática que cresceu em um adolescente ainda mais difícil. Ele frequentemente entrava em conflito com professores, mal passava de uma série para outra e, cerca de um ano antes, havia começado a usar substâncias proibidas, desenvolvendo rapidamente uma dependência. Sua família tentou intervir, buscando tratamento para ele, mas nada parecia funcionar. Ele até recebia medicamentos de uma clínica especializada. Na verdade, essa era a razão pela qual ele estava esperando por seu amigo naquele dia. Um colega usuário que havia prometido compartilhar parte de sua receita com Michael. Apesar do fragmento de vidro encontrado em seu sapato,
Não havia evidências físicas ligando Michael à casa dos Parsons. Nenhuma impressão digital, nenhum DNA, nada em suas roupas que sugerisse que ele estivesse na cena. Sem provas suficientes, as autoridades não podiam prendê-lo, mas também não estavam prontas para descartá-lo como suspeito. No dia seguinte ao crime chocante, uma Rebecca em pânico ligou para a polícia, soluçando ao relatar que alguém havia tentado machucá-la. De acordo com ela, ela estava voltando para casa quando uma figura surgiu repentinamente da floresta e atirou nela antes de fugir. O ataque aconteceu tão rápido e com pouca luz que ela não conseguiu ver a pessoa claramente. Ela nem mesmo conseguiu fornecer uma descrição vaga. Quando os policiais chegaram ao hospital para verificar sua condição, eles inicialmente temeram o pior. Será que o mesmo intruso desconhecido que havia arrombado as duas casas agora estava mirando as famílias que moravam lá? Era um padrão? Mas quando eles souberam os detalhes de seu ferimento, a situação ficou ainda mais estranha. O tiro havia arranhado sua perna, mal quebrando a pele. Não era um ferimento sério e não havia perigo real para sua vida ou saúde. Isso por si só levantou suspeitas. Se alguém a tivesse emboscado na floresta com uma arma de fogo, sem testemunhas por perto, para intervir, porque eles não teriam terminado o que começaram? Em vez disso, o atacante havia infligido apenas um ferimento leve antes de fugir, acrescentando ao mistério. Rebecca mais tarde disse aos investigadores que o agressor havia exigido dinheiro dela, avisando que, se ela não pagasse da próxima vez, ele não erraria. Os detetives decidiram que era hora de falar com Michael novamente, suspeitando que ele pudesse estar envolvido de alguma forma. Eles também trouxeram seu amigo Anthony para interrogatório. Assim como Michael, Anthony havia lutado com problemas de substâncias e tinha um histórico de conflitos com a lei. Além disso, as autoridades queriam falar com Christopher, o irmão mais velho de Michael, já que ele poderia saber algo sobre o que estava acontecendo. Durante as entrevistas, ficou claro que Rebecca havia considerado expulsar Michael de casa por algum tempo. Ele havia roubado dinheiro dela, provavelmente para apoiar sua crescente dependência. No entanto, Christopher negou veementemente que seu irmão mais novo fosse capaz de machucar sua vizinha ou extorquir sua própria mãe. Anthony também insistiu que ele não tinha nada a ver com isso e que tinha provas. No dia do ataque, ele estava em uma instalação de tratamento, o que lhe dava um álibi à prova de balas. 2 dias após o duplo arrombamento e ataque, a polícia recebeu uma ligação da cadeia do condado. Um dos detentos, cumprindo uma sentença curta por um crime de direção sob influência, alegou ter informações sobre o caso Parsons. Seu nome era Jerry Jacobs e ele era irmão de Rebecca Sears. Jacobs havia visto uma reportagem sobre o crime na televisão da cadeia e sentiu-se compelido a entrar
em contato com os detetives. Ele acreditava que sua irmã poderia estar envolvida, já que ela tinha todos os motivos para querer Kay fora do caminho. O que ele contou aos investigadores mudou completamente o rumo do caso. De acordo com Jerry, Rebecca havia uma vez ido até ele, em lágrimas, confessando que estava tendo um caso, apaixonado, com ninguém menos que o marido de sua melhor amiga, David Parsons. O relacionamento já durava há algum tempo e ela havia se tornado obcecada pela ideia de ficar com ele. Algumas semanas antes, ela havia até admitido o caso para seu próprio marido, Tony, que imediatamente decidiu pedir o divórcio, incapaz de perdoar a traição. Naquela época, Becky já havia destruído seu próprio casamento, mas estava determinada a tirar Kay do caminho para que ela e David pudessem ficar juntos. Ela havia implorado a Jerry que a ajudasse a fazer parecer um acidente. Quando ele se recusou, ela continuou pressionando, pedindo que ele encontrasse alguém que faria isso por dinheiro. Jacobs também apontou que David tinha seu próprio motivo. Se Kay fosse embora, ele estaria livre para ficar com Rebecca. Será que eles haviam trabalhado juntos? De repente, o marido enlutado não era mais apenas uma vítima. Ele agora era um dos principais suspeitos. Os investigadores precisavam interrogá-lo novamente para determinar se ele estava envolvido, se o crime havia sido planejado com antecedência e qual papel ele poderia ter desempenhado. Quando confrontado, David imediatamente admitiu o caso, mas insistiu que ele não tinha nada a ver com o que havia acontecido com sua esposa. Ele jurou que nunca desejaria mal a Kay, a mãe de seu filho, e que não tinha ideia de que Rebecca estava planejando algo. O caso deles havia começado no verão anterior e havia escalado rapidamente. Eles se encontravam nas casas um do outro, sempre que seus cônjuges e filhos estavam fora, e ninguém no bairro jamais havia suspeitado de nada. No entanto, David afirmou que havia decidido recentemente terminar o relacionamento após descobrir que Rebecca havia contado a verdade ao marido e estava planejando se divorciar. Ele sentiu que ela estava ficando muito imprudente e que ele não tinha intenção de deixar sua esposa. Além disso, David tinha um álibi sólido. Ele estava em outro estado, em uma viagem de trabalho, quando o crime ocorreu. Não havia como ele ter participado fisicamente do ataque. No final do interrogatório, o Sr. Parsons, sem querer, forneceu aos investigadores um detalhe crucial. Ele mencionou que o filho mais velho de Rebecca, Christopher, estava ciente do caso deles. Christopher já havia sido interrogado antes, mas ele nunca mencionou o relacionamento de sua mãe com o marido de sua falecida vizinha. Agora, os detetives precisavam falar com ele novamente, e eles começaram a perceber que podiam ter focado no irmão errado o tempo todo. De acordo com Jerry, seu sobrinho era extremamente próximo de sua mãe. Eles não tinham segredos um do outro. E o jovem
estava disposto a fazer qualquer coisa por ela, em troca de sua lealdade. Rebecca havia ajudado Christopher a garantir seu próprio lugar, presenteado-o com um carro e pago sua mensalidade em uma universidade prestigiada. No entanto, em troca, ela esperava obediência total. Como se viu nos últimos meses, Rebecca havia ligado para Christopher todas as noites, chorando ao telefone, desabafando sobre a situação e implorando que ele resolvesse o problema, fortemente sugerindo se livrar de Kay. Christopher nunca concordou diretamente, mas também nunca recusou. Diretamente. Em vez disso, ele tentou acalmar sua mãe sem irritá-la. Os investigadores também descobriram que tanto Christopher quanto seu irmão mais novo estavam lutando contra a dependência de medicamentos controlados. Rebecca, que trabalhava em um centro de fisioterapia, havia secretamente fornecido ao filho analgésicos. Claro, nenhum pai responsável faria algo assim, mas para Rebecca era apenas mais uma maneira de manter o controle sobre ele. Durante interrogatórios de acompanhamento, tanto a mãe quanto o filho negaram tudo, chamando as acusações de infundadas. A aplicação da lei se viu em uma posição frustrante. Eles não tinham evidências sólidas. Tudo o que tinham eram as declarações e suspeitas de Jerry, e isso não era suficiente para levar o caso a julgamento. A situação tomou um rumo dramático quando, durante um dos interrogatórios, os detetives apresentaram o potencial futuro de Rebecca atrás das grades, ou, possivelmente, até mesmo a sentença mais severa, se fosse considerada culpada. Foi então que ela finalmente cedeu e começou a falar. Para o choque de todos, ela fez de tudo para colocar a culpa em seu próprio filho. Chorando, Rebecca afirmou que havia cometido um erro terrível ao deixar Christopher acreditar que ela queria Kay fora do caminho. Ela insistiu que nunca quis dizer isso de verdade. Ela só estava chateada porque ela e David não poderiam ficar juntos. Mas Christopher, ela disse, deve ter interpretado mal suas palavras e decidido tomar as coisas em suas próprias mãos. Rebecca continuou dizendo que, naquela manhã fatídica, ela havia levado Christopher para sua casa, supostamente para conversar com ele e impedi-lo de fazer qualquer coisa imprudente. No entanto, ela então teve que sair para levar seus filhos mais novos para a escola e ir para o trabalho. Ela afirmou que havia implorado a Christopher para não cometer um erro, mas ele simplesmente disse que faria o que precisava ser feito. Em um último esforço para reduzir sua própria sentença, Rebecca fez outra revelação chocante. Ela sabia onde encontrar os objetos de valor roubados da casa da vítima, junto com as roupas manchadas de sangue de Christopher. Ela deu aos detetives um local específico, uma caixa escondida, no sótão da cabana de seus pais, fora da cidade. Os itens realmente foram encontrados no local especificado e a análise
forense logo confirmou que eles continham o sangue de Kay, bem como as impressões digitais e vestígios de evidências de Christopher. Isso forneceu uma prova inegável de seu envolvimento. Mas Rebecca sabia demais. Ela estava totalmente ciente do plano, havia participado de todos os detalhes e tinha um interesse pessoal em garantir que seu filho o executasse. Na manhã do crime, Becky havia levado seu filho mais velho para sua casa. Ela supostamente suspeitava do que ele estava planejando, mas não tinha certeza. Então ela implorou que ele reconsiderasse. Christopher já havia trazido uma muda de roupas e um taco de beisebol, enquanto sua mãe estava fora. Ele arrombou a casa da vizinha e se escondeu dentro, esperando. Quando Kay entrou na garagem, Christopher a emboscou, lançando um ataque brutal. Ela lutou desesperadamente, mas foi dominada. Ele a forçou de volta para a garagem, onde ele avistou um pé de cabra por perto e o usou para golpear lá. Os golpes finais vieram do taco que ele havia trazido. Após o ataque, Christopher encenou a cena para parecer um roubo, levando alguns objetos de valor para parecer convincente. Ele então voltou para a casa de sua mãe, onde arrombou a porta dos fundos, espalhou itens pela casa e levou algumas coisas para fazer parecer que ambas as casas haviam sido alvo. Depois de trocar de roupa, ele colocou os itens roubados, suas roupas ensanguentadas, em uma bolsa, dirigiu até uma propriedade vazia e escondeu tudo no sótão. Então, ele ligou para sua mãe para buscá-lo. Ficou claro que mãe e filho haviam discutido todos os detalhes com antecedência. O arrombamento encenado havia sido ideia de Rebecca. E quando a aplicação da lei começou a se aproximar, eles até mesmo orquestraram um ataque encenado a Rebecca para desviar as suspeitas. Durante seu testemunho, ela chorou e insistiu que seu filho nunca realmente pretendia machucá-la, mas ambos entenderam que isso era necessário para se protegerem, já que ambos enfrentavam a possibilidade da sentença máxima. Os casos foram separados e cada um teve sua própria defesa legal. O julgamento começou em 22 de abril de 2009 e efetivamente se tornou uma batalha entre mãe e filho. Cada advogado de defesa tentou colocar a culpa no outro réu. Rebecca foi acusada de orquestrar o crime, enquanto Christopher foi quem o executou. Dentro do tribunal, o comportamento da Sears chamou a atenção. Ela mandava beijos para o filho, sussurrava "Eu te amo" e tentava parecer emocionada ao olhar para ele. Os presentes acharam suas ações perturbadoras e insinceras, suspeitando que ela estava tentando manipular a percepção pública. Enquanto isso, ela e seu advogado continuaram tentando colocar toda a responsabilidade em seu próprio filho. Rebecca também escreveu 2 cartas para Christopher, que vazaram para a imprensa. Nelas, ela implorava que ele não a ressentisse, expressava seu amor e dizia o quanto estava feliz em vê-lo
No tribunal, essas cartas só aumentaram a indignação pública. O caso atraiu atenção significativa da mídia, cativando audiências em todo o país. No final, ficou claro que Rebeca havia traído seu próprio filho em uma tentativa de salvar a si mesma. O tribunal levou sua cooperação em consideração e a poupou da sentença máxima. Ainda assim, tanto Rebeca quanto Christopher foram considerados culpados de crime violento premeditado, adulteração de evidências e perjúrio. Christopher foi adicionalmente condenado por arrombamento e roubo. Ambos foram sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Christopher parecia completamente destruído, não apenas pela sentença em si, mas pelo fato de que sua própria mãe, a pessoa que o havia manipulado para cometer um ato tão horrível, havia então se voltado completamente contra ele. No final, Rebeca destruiu sua própria vida, condenou seu filho, roubou o jovem Derek de sua mãe e trouxe desgraça para toda a sua família. Tudo por causa de seus próprios desejos egoístas e obsessão por um homem que nunca foi realmente dela.